acostumamos e não queremos mais sair. Não, pastor, olha, para quê? Para que fazer isso? Vai dar trabalho, vai ser difícil. Deixa eu aqui, quietinho. Porque quanto mais você cresce, eu vou te falar a verdade, mais trabalho você vai ter. Não sei se tem algum empresário aqui, tem, verdade, alguns empresários aqui entre nós. Quando era só você trabalhando na sua empresa, como é que era? Tinha como você ser roubado? Tinha ou não? Obrigado. Porque você não vai roubar de você mesmo. Só que agora você está com 10 funcionários, 15 funcionários. Tem como alguém roubar de você? Tem. Aí agora você precisa de um sistema, você precisa saber como que funciona, você precisa conhecer cada funcionário. Então crescer vai dar trabalho, só que aí tem muita gente que quer ficar paradinho aqui. Mas Deus não te chamou para ficar parado. Deus é o Deus do movimento. A Bíblia diz que Deus andava, lá em Gênesis, Deus andava sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus é um Deus de movimento. E Ele também te chama para movimentar, sair de onde você está, para viver coisas maiores. Pastor, eu já acostumei com essa doença. Pastor, eu já acostumei com esse casamento ruim. Pastor, eu já acostumei com essa vida difícil. E aí o problema é porque algumas pessoas falam isso para você. Para de querer sonhar grande. Para de querer coisas grandes. Quem você acha que você é? Olha de onde você veio. Olha quem são seus pais. Olha a sua natureza. E aí você se acostuma com isso e vai aceitando, vai recebendo, vai acreditando nisso. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é: eu sou a imagem e a semelhança daquele que me criou. Quem que te criou? Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele não te chamou por cauda, mas te chamou por cabeça. Ele não te chamou para você ser escravo, mas você é filho de Deus. Ele não te chamou para viver pedindo emprestado, mas Ele te chamou para emprestar. A Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar é meu por herança. Aonde eu tocar, aquele lugar será abençoado. Foi para coisas sobrenaturais que Deus chamou. Você está aqui comigo, sim ou não? Só que quando você se acostuma, você perde o mover. Marcos capítulo 6, verso 3. A Bíblia diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Olha, o problema daquele povo, eles se acostumaram, tudo se tornou normal. Não, esse é Jesus. É só mais um culto de domingo, é só mais uma célula, é só mais uma oração, é só mais um evento ponte, é só mais uma imposição de mãos. Não é, é uma unção sendo liberada. Cada domingo seu coração está aqui se enchendo de fé. Cada célula que você vai, é Deus falando ao seu coração, lançando flechas, para que algo possa queimar dentro de você, e você viver o sobrenatural de Deus. Mas quando você se acostuma, nada pode ser feito, nada pode acontecer. Quando você se acostuma, Deus não pode mover. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está acostumado? Não se acostume. Não é só um culto de domingo, é uma palavra da parte de Deus. Não é só uma célula, é uma unção da parte de Deus sendo liberado. Não é só uma oração. Não é. Não é. Você precisa tirar, desculpa a palavra, talvez você não vai compreender no começo, mas você vai entender aqui. Tirar todo o lixo da sua mente. Toda mentalidade errada.
todas as coisas deixadas para trás. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas você percebeu como é que nós gostamos de guardar as coisas? Coisa velha. Gostamos. Fica lá aquele negócio na casa. Homem principalmente. Não, esse fio aqui pode ser que me útil em algum dia. Tempo atrás ganhei uma calculadora científica. E eu não sei usar aquela calculadora científica. Mas eu sei mais, menos, vezes. Diminui não, só mais. Nem dividir. Obrigado. Mas eu falei, não, eu vou aprender a usar esse negócio aqui. E aí ficou lá. Aí toda vez que eu olhava para ela, eu vou aprender. Aí ficou lá 5 anos. O negócio acabou a bateria. Aí eu falei, olha você ver, acabou a bateria desligada. Como é que pode? Aí eu falei, não, deixa aqui que eu vou aprender. Você sabe, quando você não tirar essas coisas velhas, as coisas novas não podem entrar. Mas você gosta de ficar acumulando, gosta de ficar lembrando coisas do passado, gosta de ficar remoendo essas coisas. De vez em quando eu ouço alguns irmãos, me dá até arrepio assim, eu fico... Pastor, bom tempo era aquele quando nós éramos das cadeirinhas de madeira, dos bancos de madeira. Aí eu falei, credo, tempo bom é esse que eu estou passando é frio aqui, obrigado Eric. Falei que você ia passar frio, você está com... Alguém está passando um pouco de frio pelo menos? Promete, está cumprindo. E está faltando o que não tá ligado ainda, você vai ver, só não tem como... Vou arrumar uma neve ainda, você vai ver esse negócio aqui. Bom, esse negócio, o ar-condicionado naquele tempo era ventilador que ficava rodando a parede. Pastor pregando, irmão, desliga esse ventilador que ninguém está me ouvindo. O vento batia, ficava no púlpito assim, aí o pastor estava falando, o vento passa. Irmãos, nessa tarde, vou falar sobre Josué. Quem estava lá lembra disso. Bom era aquele, que tempo bom era aquele, meu Deus do céu, nem, falei, irmão, não me lembra disso não, me lembra do telão que eu vou comprar, nós vamos comprar, me lembra dessas coisas, das coisas futuras, só que quando você está lá vivendo o passado, você não pode desfrutar das coisas novas. Você sabe, tem líder que vive no passado, bom era aquele tempo, bom era aqueles dias, bom era assim, não, bom é as coisas que está por vir, muito maior do que você pode pensar ou imaginar, só que quando você está preso no passado, você não desfruta. Eu tenho a palavra para alguém aqui. Não sei para quem é. Você passou por muita dificuldade no seu casamento. E quando você estiver preso na dificuldade do passado, você não pode desfrutar coisas novas. Esquece, decida essa noite falar, posso ter passado por muitas lutas, muita dificuldade, mas hoje eu decido apagar todas essas coisas do passado para viver coisas novas que Deus tem. Quando você está entulhado de coisas velhas, você não tem como receber coisas novas. Homem, se o seu homem é assim, ele deve usar 4 camisas. No máximo, as que ele gosta. A do Flamengo? Mas não é verdade, você usa 4 camisas, mas você tem 20. Aí você tem uma lá que fala, não, se eu emagrecer mais uns 10 quilos, eu consigo usar ela. Não, essa calça aqui, sabe, eu tinha uma camisa lá que ela tinha emoção na camisa. Ela estava rasgada. Aí ela joga esse trem fora. Eu falo, não posso. Mas quando você não joga fora, você não consegue abrir para roupas novas. Você compreende? Quando você não jogar coisas velhas do passado, você não consegue desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem para frente. E quando você está preso lá no passado, você não consegue andar para frente daquilo que Deus tem para você.
Solta, hoje falo para o Senhor, Senhor, hoje eu solto as coisas do passado para desfrutar as coisas novas. Eu conheci um casal, aconselhei demais, falei com eles. Eles vieram de uma família muito pobre, passaram fome, quando crianças, os dois. E aí eles abriram uma empresa e prosperaram. Mas prosperaram assim, muito mesmo. E aí um dia eu perguntei para ele, você já levou seus filhos na praia? Você está doido? Vou gastar esse dinheiro que eu estou trabalhando tanto para juntar? Andava com a caminhonete velha. Falei, por que você não troca de caminhonete? Não, suei para ganhar cada centavo. Olha, ainda bem que você está aqui me ouvindo pregar toda semana. Que o Deus que tem te dado o serviço, Ele é poderoso para fazer muito mais. Aí os filhos cresceram. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Saíram de casa. Não vou viver debaixo de um teto miserável como esse. Pai ganha rios de dinheiro. E quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas o pai não tem coragem de comprar uma calça para os filhos. Você olhava para aqueles meninos e falava, meu Deus do céu, toma aqui, pelo amor de Deus. Saia para comer uma pizza, dividia o pedaço no meio, para falar, meu Deus do céu, quanto que é esse pedaço de pizza? Você sabe, de verdade, R$100 era troco para um cara daquele, mas você fala, vamos comprar uma pizza, quanto que era? R$100, você está doido. Mas por quê? É porque ele não tinha dinheiro? Não, é porque a mentalidade ainda estava presa lá no passado, de um passado sofrido, que não tinha dinheiro para nada, que cheio de dificuldade, mas agora Deus prosperou, Deus fez grandes coisas, mas aí vive ainda travado, preso no passado, não consegue desfrutar o novo de Deus. Elimine, joga fora todas essas coisas. A Bíblia diz em Oséias que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da verdade. Todo domingo você me vem falando o seguinte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que você é abençoado, que você é próspero, você é favorecido, você é cheio da graça e do favor de Deus, você é alguém curado, cheio de milagre, próspero. Então quando você diz e repete comigo isso, é essa verdade que eu quero impregnar dentro do seu coração. Eu não sou miserável, eu não sou alguém que vivo às custas de outros, eu não sou alguém que vive passando dificuldade, eu não sou alguém que vive na luta, eu não sou... Posso passar, mas eu não fui chamado para viver aqui. Posso enfrentar dificuldade, mas não fui chamado para viver aqui. Mas para que isso possa acontecer, você tem que remover essas coisas do passado. Para que desfrutar aquilo que Deus tem? Pastor, é o novo de Deus? Não é o novo de Deus, não. Porque Deus já faz isso há muitos anos. É aquilo que você precisa crer para que Deus possa fazer. Crie capacidade através da fé. Você lembra da viúva? A viúva era esposa de um profeta, o profeta morre, deixa lá a viúva com os seus 2 filhos. Os cobradores vão para a casa dela para cobrar e falar, olha, eu vou levar seus filhos como pagamento. A viúva vai falar com o profeta Eliseu. Aí quando ela está falando com o profeta Eliseu, o que o profeta Eliseu fala? O que você tem? Eu tenho um bocado de óleo. Um pouquinho de óleo. Aí o profeta vai lá e fala, faz o seguinte, sai na redondeza da sua casa pedindo vasilhas vazias. E ele não fala para que era. Eu fico pensando que talvez aquela mulher tenha pensado o seguinte, eu estou precisando de um recurso, eu estou precisando de dinheiro, e aí o profeta vem falar para mim arrumar vasilhas vazias.
Ele está ficando doido. Cadê o suprimento? Cadê Deus fazendo? Cadê o milagre? Cadê Deus suprindo a necessidade? Mas deixa eu te dizer, às vezes Deus faz de maneira diferente do que você pode pensar. E aquela mulher começou a buscar as vasilhas vazias. E aí eu penso mais uma vez que aquela mulher buscando vasilhas vazias, se ela estava passando dificuldade, bem provável que ela pediu para os vizinhos alguma coisa para comer. Ou os vizinhos viram ela passando dificuldade e ajudaram. Só que agora aquela mulher está pedindo vasilhas vazias. Se você e eu fosse o vizinho, o que você ia pensar daquela mulher? Ela está ficando louca, está doida. Agora endoidou mesmo. Agora, ao invés de pedir alguma coisa, ela está pedindo vasilhas vazias. E deixa eu te dizer, muitas vezes, quando Deus fala algo dentro do seu coração, as pessoas que estão próximo de você vai fazer igual os vizinhos, bem provável, falaram dela. Essa mulher está doida. Gessival está ficando doido. Vasilhas vazias para quê? O que ele quer com isso? Que ideia que ele quer? Só que essa mulher vai, pega essas vasilhas vazias e leva para a casa dela. O profeta chega e pega aquele bocado de óleo e fala para ela, começa a despejar. Bem provável que aquela mulher deve ter pensado o seguinte: o que esse profeta está pedindo? Eu estou tirando de uma vasilha para pôr outra. Estou tirando aqui de 300 ml para pôr num balde de 20 litros. Para quê? Para que esse profeta está pedindo para me trocar? Só que o que ela fez? Ela começou a derramar o óleo. E a Bíblia diz que ela começou a derramar o óleo não parou. O óleo foi enchendo aquela vasilha que era muito maior do que o pote a qual estava sendo derramado. Encheu um, encheu o segundo, encheu o terceiro. Não sei quantos encheram. Mas o que pastor Alex falou isso, ou pastor Juliano, não sei, uma das suas pregações há pouco tempo atrás. O que limitou aquele milagre? Foi o Deus que ela servia ou foi ela mesma? Foi ela mesma, pelas vasilhas que ela tinha levado. Ei, não limite o poder de Deus, não limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Busque mais vasilhas. Vai lá e fala, eu vou buscar vasilhas, vou encher a casa de vasilhas, vou fazer o que precisa ser feito, vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Pastor, mas é loucura. E aí? O povo pode falar que é loucura, mas o Deus que você serve, o seu pai, está falando que não é. E se Deus está falando que não é, eu prefiro ouvir Deus do que ouvir as pessoas. Eu prefiro crer naquilo que Deus está dizendo do que naquilo que as pessoas estão dizendo. Deus chama Noé para construir um barco de 500 pés. E ele diz para Noé, Noé, vai chover. Só que deixa eu te dizer, nunca tinha chovido na terra. Só que aquela fé de Noé salvou ele e a sua família. Enquanto aqueles que criticavam e falavam e zombavam de Noé, morreram todos afogados. Só que você só pode crer quando você tirar toda essa mentalidade negativa que há sobre a sua cabeça. Mas também Deus só pode fazer à medida que você crê com fé, que você acredita, que você toma posse, que você fala, Senhor, eu acredito. Aí aquela mulher pega então todas as vasilhas, vende, ela paga as dívidas e sobra dinheiro. Com Deus, o problema não é o suprimento, é a capacidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, com Deus, o problema não é o suprimento, é a capacidade. Pastor, como assim? Deus é o Deus poderoso para fazer, Ele irá suprir em todas as coisas. Mas a capacidade de você crer é que vai determinar. O que você crê nesse ano? O que você crê no ano de 2026? O que você está acreditando? Qual que é a sua fé?
Ah, pastor, você sabe, eu até queria acreditar em muitas coisas, eu até queria acreditar, só que o senhor sabe, olha para você ver as circunstâncias, olha para você ver a tempestade, olha para você ver o partido, olha para você ver a guerra. Tira os seus olhos de todas essas coisas e começa a olhar para a mentalidade daquilo que você é em Cristo Jesus. Começa a olhar para o autor e consumador da vida e da fé. Começa a olhar para aquele que falou para você que irá acontecer. Começa a olhar para aquele que fez a promessa, porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E aí quando ele fez a promessa, ele sabia do que ia acontecer com você, ele sabia o que ia acontecer com as circunstâncias, ele sabia o que ia acontecer com o mundo, mesmo assim, ele decidiu fazer a promessa. Por quê? Porque o Deus que você serve não anda pelas circunstâncias, não anda pela tempestade. O Deus que você serve é poderoso para andar por cima de qualquer problema. Deus é poderoso para andar por cima de qualquer coisa. E Ele não só anda por cima, mas Ele também te chama para andar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está te chamando para andar no sobrenatural. Você crê nisso? Só que para isso, abre espaço. Abre espaço para Deus fazer, abre espaço para o milagre. Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, sai da sua... Abraão, eu vou te levar para a terra prometida. E aí o que ele diz? Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus deu endereço, mostrou no Waze, no GPS, Google Maps, falou para onde era, falou como seria. Não, Deus simplesmente falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que aí ele diz o seguinte: não só para sair da terra, o que ele falou? Sai da sua parentela. Por quê? Porque muitas vezes, ou algumas vezes, a parentela tem te impedido de desfrutar aquilo que Deus tem. O que a Bíblia diz? Que Abraão sai da terra onde ele estava e vai parar onde? Em Ur dos Caldeus. Aí ele fica ali, por quê? Porque a família falou para ele ficar. Mas era ali o lugar da promessa? Não era. Enquanto ele estava ali, ele estava impedido de receber. Só que ele sai de lá. Leva contigo quem? Ló. Enquanto ele estava com Ló, a promessa não foi liberada. Mas a Bíblia diz que o dia que ele separa de Ló, Deus vira para Abraão, ou para Abraão, e ele diz: de onde você está, até onde os seus olhos podem ver, essa é a terra da promessa. Eu estava aqui com Ló, e não era a terra da promessa. Quando Ló saiu, porque a Bíblia diz que Ló olhou as Campinas Verdes e saiu, e Abraão continuou lá. A hora que Abraão separou de Ló, Deus disse: olha para onde você está, até onde seus olhos podem ir, que essa é a terra que eu vou te dar por herança. Tem pessoas que estão próximo de você que estão só para destruir sua fé, só para acabar com aquilo que Deus tem falado para o seu coração. São especialistas em gerar dúvidas, são especialistas em gerar incredulidade, são especialistas em andar no natural. Quer um conselho? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, ande com homens que vivem o sobrenatural, ande com homens do mesmo espírito, com a mesma visão, com o mesmo coração, homens que têm o mesmo desejo que o seu, que sonham contigo. Homem que fala: não, pastor, estou querendo trocar de carro, vai ser um novo? Ah, pastor, aí não, que isso Deus quer te dar? Você está entendendo? Aí tem outros que falam: vou trocar de carro. Para quê? Olha o preço que está a gasolina, olha o preço que está o diesel, olha o preço que está... Sabe, você fica desesperado. Você pensa, você fala: uai, vou trocar não. Mas o Deus que está te dando a promessa, Ele não está só te dando o carro, Ele está te dando o suprimento de todas as coisas. Você compreende o que eu estou te dizendo?
Mas para que isso possa acontecer, remova. E aí, interessante porque Jesus, quando ele foi nascer, a Bíblia diz que houve um censo na terra. E aí eles começaram a voltar para suas casas, para suas terras, e uns que voltaram foi José e Maria. Aí Maria com 9 meses, ela volta para Belém, anda mais de 80 milhas até Belém. Aí quando ele chega lá, eles começam a procurar um lugar para dormir. E aí ele bate num lugar, e aí a pessoa vira para José e diz: José, estamos cheios, não há espaço. Bem provável, José vira e fala: olha, a barriga de Maria está aqui o profeta, está aqui aquele que vai trazer salvação ao mundo. Não há um quarto, não há um lugar especial, não há algum lugar que nós possamos dormir, não há. E aí a Bíblia diz que Jesus vai parar onde? José. Depois Jesus. É verdade, José e Maria vai parar onde? Lá no estábulo. E aí eu imagino que passado 30 anos talvez, o dono daquele hotel ouve os milagres, a cura, o que Jesus tem feito, ressuscitado mortos, colocado homens que não enxergavam para enxergar. E aí eles olham José e Maria, ou só Maria, não sei, e aí ele dá como é que chama aquele negócio que volta no tempo? Um flashback. Há 30 anos atrás, eu poderia ter recebido o Messias aqui no meu hotel, mas eu falei que estava cheio demais. Eu falei que não cabia. Eu falei que não dava para o Messias estar aqui comigo, porque estava cheio. Quantas vezes nós somos como esse homem? Jesus está batendo na porta, Apocalipse capítulo 3, verso 20, não é para ímpio, é para crente. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus está falando para a igreja. Quantas vezes você vira para Jesus e fala: Jesus, está cheio demais hoje, não tem lugar. E aí a manifestação acontece, e aí a lágrima tem que escorrer dos seus olhos. Por quê? Porque você fechou a porta para aquilo que Deus queria fazer. Você falou que não cabia. Eu penso que talvez 30 anos depois, vendo Jesus fazendo os milagres, aquele dono daquele hotel falou: por que eu não saí da minha cama? Por que eu não dei o meu próprio quarto para que o Messias pudesse nascer lá? Se ele soubesse quem ele estava recebendo, a Bíblia não conta isso, eu só estou imaginando aqui. Se ele soubesse quem nasceria naquele hotel, ele não só abriria as portas, mas ele daria um hotel, porque aquele Deus iria multiplicar. Só que você fica com medo, cheio de empecilhos, cheio de dificuldades, cheio de lutas. Está tudo cheio, está muito difícil. Não cabe. Não dá, não tem espaço. Eu te digo, se você não abre, outras pessoas vão abrir. E se ninguém abrir, ele vai para a estabaria, mas ele vai manifestar. Você entende? A manifestação do Cordeiro não tem como, vai acontecer, ninguém impede. Mas preste atenção, você tem o privilégio de falar: Senhor, que se manifeste através da minha vida. Só que aí você fechou a porta, aí ele se manifesta do lado, ou manifesta do outro. E aí quando ele manifesta, não tem como, já nasceu, já aconteceu. Só que Deus é misericordioso, Ele vai bater de novo, Ele vai tentar fazer de novo. Só que aí talvez você já está tão cheio, tão ocupado, tão cheio de problemas, tão cheio de coisas. Talvez você já alcançou tantas coisas que o que você tem feito é fechado a porta para a manifestação do Filho. Mas hoje, em nome de Jesus,
Você vai abrir as portas e vai falar: Senhor, manifeste através de mim. Senhor, eu abro meu coração para que aquilo que o Senhor quer fazer aconteça através de mim. Senhor, eu busco vasilhas vazias. Eu abro a porta do meu quarto para que o Senhor possa através de mim se manifestar. A glória de Deus possa acontecer através de mim. Senhor, todo impedimento, toda mentalidade, toda palavra negativa seja retirada da minha vida. Não vou ser mais boca de maldição, não vou ser mais boca de crítica, não vou ser mais boca de quê? Falei quase tudo, reclamação, crítica, de dúvida, obrigado. Eu vou ser boca de bênção, boca de favor. Senhor, faça através de mim, um milagre aconteça através de mim. E aí você verá a manifestação do Filho. Queria que você ficasse de pé onde você está.